Saravá, Axé, Mojubá, estamos iniciando mais uma edição do podcast Umbanda EAD e hoje nós vamos falar sobre evolução espiritual, um tema sempre de muita angústia para nós que somos assim, umbandistas, espíritas, espiritualistas, enfim, você sabe do que eu estou dizendo. E hoje segue aqui comigo que é o tema do nosso bate-papo. Vamos lá? Você está ouvindo o podcast Umbanda EAD, um bate-papo umbandista com reflexões sobre a vida, apresentado pelo sacerdote Rodrigo Queiroz. Esse programa que é um oferecimento da Confraria Umbandalogia, você sabe o que é Umbandalogia? Umbandalogia é a confraria de alunos dos estudos comigo, Rodrigo Queiroz, dentro da Umbanda EAD. Dentro da confraria você tem acesso a todos os meus cursos, mentoria, aulas ao vivo todo mês, e se você for um confrade ouro ou prata, você recebe a revista Umbandalogia junto com a caixa de ritual do mês, todos os meses na sua casa. Então, para saber mais, acesse o link que está aqui na descrição desse programa ou diretamente no link umbandalogia.com.br. Evolução espiritual é um tema sempre de muita angústia para nós que somos das religiões assim mediúnicas, podemos dizer. E por que eu estou dando essa ênfase? Porque se você é cristão, você não está preocupado em evoluir. Você está preocupado em ser salvo. Dentro da cultura judaico-cristã, na concepção de transcendência, há o conceito de salvação. Você precisa ser alguém que segue os princípios pré-determinados, né, dentro daquele sistema religioso, ou que se resume em ser uma pessoa boa, muito boa, boa mesmo, para poder garantir a sua salvação. Em nome de Jesus, você ir para o paraíso, você garantir assim a sua vida eterna nos campos verdejantes do paraíso ao lado de Deus, de Jesus e de tudo mais que você possa conceber ali como concepção de crença da transcendência da alma. Isso é muito específico dentro de um sistema de crença específico do cristianismo. Você vai ver isso também dentro do islamismo e algumas outras segmentações monoteístas. Já quando a gente vem para o lado espírita, vamos dizer assim, né, lá quando a gente retoma aqui Kardec, que também vai se espelhar, né, ou vai estar conectado à ideia hinduísta e outros segmentos que entende a reencarnação, né, que concebe a reencarnação, aí a ideia já não é mais ser salvo, né, já é evoluir. Bom, quando a gente fala de evolução, é natural que talvez você pense assim num programa darwinista, né? A evolução da espécie, os mais fortes se prevalecem e se adaptam e vão coexistindo, né, com as mudanças da realidade. De alguma maneira, quando a gente começa a estudar a evolução dentro do conceito espírita, tem muito da ideia darwinista, né? Aqueles que são mais fracos, mais involuídos, dizemos assim, menos desenvolvidos, eles vão estagiar experiências e regiões mais caóticas, e se você observar de um lado mais frio dessa narrativa, a coisa vai indo quase para a extinção, né, da essência do sujeito. Evolução espiritual
quando a gente vem aqui para Umbanda, que é o que nos interessa, porque você está ouvindo o podcast Umbanda EAD, e toda essa volta ela é necessária para te contextualizar. É sempre muito complicado falar de Umbanda, né? Querendo ser um bandista falando de Umbanda como fala-se de Umbanda mesmo, é porque, olha só, a Umbanda ela traz elementos de muitas culturas, fragmentos de muitas verdades dentro dela mesma, e isso sempre nos força para ter um pouco de honestidade intelectual, sempre fazer esses paralelos para a gente poder compreender de onde vêm as ideias. E se você chegar assim, fizer uma pesquisa de campo e for em 10 terreiros e perguntar o que é o conceito de evolução, eu arrisco dizer que em torno de 8 a 9 terreiros vão falar a mesma coisa baseado na teoria do Kardec. Vão usar a própria teoria do Kardec, não tem um discurso genuíno, não é uma reflexão crítica à luz da Umbanda. E aí, tá errado? Não tá errado, é só uma característica, porque a luz da Umbanda naquele ambiente é a Umbanda que ali está posta com aquele nível de influência. E esses 1 ou 2 terreiros que não vão dar essa mesma explicação, como eu disse, você vai ver uma carga de influência cultural mais voltada, mais adaptada ao pensamento africano de fato. E que se você vai, por exemplo, então, se basear qual é a ideia de transcendência da alma para a cultura africana, culto de nação, as religiões africanas originais que dão base para o candomblé, vamos dizer assim, aí já não é essa a ideia também não é de evolução, né? A existência aqui cumpre um desígnio divino, exercer a proposta de destino, e você volta de onde veio, que é o Orum. Então, não tem uma premissa de que você deve seguir algum princípio específico, algum conjunto de normas morais ou algo do gênero para atingir um prêmio que seria ir para o céu, a luz, o paraíso, as esferas superiores. Não há essa leitura, é um outro contexto e que é muito específico. E aí você vai ver as umbandas, por exemplo, africanistas, a gente diria assim, a Umbanda Molocô, a Umbanda Umbandomblé, trançada, batuque, enfim. Então, o olhar para esse tema também reserva muitas particularidades. Dito tudo isso, nesses 8 minutos, agora eu quero te chamar para uma reflexão crítica, que independente das suas particularidades, você pode agora, olha só, jogar um pouquinho dessa água no copo, esvaziar um tiquinho todo esse seu escopo de conhecimento sobre o tema e se permitir a deixar entrar novas propostas, mas é uma proposta que se remexe nesse seu recipiente, né? Pode causar um transbordo, pode incomodar o que já está aí, e esse é exatamente o nosso propósito com esse podcast. Não é trazer respostas determinantes, e sim te provocar a uma angústia, a um período de reflexão, para que você, na legítima autonomia do exercício do seu pensamento, da sua reflexão, você encontre as suas respostas que faz sentido para você. E aqui eu só tenho um único papel, te trazer essas provocações, um meio para você poder trilhar essa constante jornada
de conhecimento e autoconhecimento. Quando eu chego na Umbanda, eu chego também bebendo dessa fonte, dessas ideias de que eu preciso ser muito bom, bonzinho mesmo, bom pra caramba, para garantir uma boa morte. Eu percebi com o tempo que, de fato, na Umbanda, que é onde eu convivo, mas também eu passei por um período no Espiritismo, na tentativa de entender a Umbanda, e eu vi com muita intensidade isso. Há um medo de viver com liberdade. Olha o que eu estou te dizendo. Atenção, Luiz, coloca aqui uns efeitos especial de áudio, né? Quebrando janela, alguma coisa assim. O que é isso que eu estou falando? Atenção para o momento de disclaimer. Vive-se uma vida aprisionada num conjunto de procedimentos morais que você deve se adequar para garantir a sua, que vira uma corrida, né? Uma corrida, a sua evolução. E isso, com o tempo, fui vendo que por um lado, vira uma neura. As pessoas começam assim, eu não posso falar um palavrão, porque isso vai impactar lá na minha evolução. Como se a palavra, como um recurso de linguagem, né, de exposição de uma ideia, ela determinasse todo um processo existencial no sujeito. E aí não fica claro, o que você fala com sentimento revela o seu estado evolutivo, o seu estado vibratório, né? E eu fui vendo que essa neura de existir sendo si mesmo estava impregnado dentro da Umbanda e que as pessoas falseavam diante do seu próprio existir. Eu vou melhorar o que eu estou dizendo aqui para que fique bem claro para você, clarinho mesmo, detalhinho. Então você tem uma estrutura de emoção, de sentimento, de convicções, ideias, mas que chega a um ponto que você não consegue se expressar como gostaria para também validar as consequências disso, porque você tenta copiar ou modelar uma ideia, uma proposta, um roteiro que estão introjetando em você. Porque se você não seguir esse roteiro, você não vai para o céu, né? Você não vai para o Aruanda, você não vai para o nosso lar, você não vai para o paraíso, não importa o nome que dá do endereço de um prêmio máximo que significa a graça de Deus sobre a sua alma, né? Ou seja, você fez tudo bonitinho, passou de ano, agora sim você vai ter férias com muito lazer e gozo, né, da eterna felicidade. E aí então vive-se uma vida inteiramente dedicada a assimilar ou copiar, e eu chamo isso de falsear a sua verdade, né? Você está forçando uma modelagem de ser que ainda não representa a sua verdade mais profunda. E isso é o que leva muitas pessoas a rechaçar a religião, a espanar literalmente, a se revoltar. Por quê? Porque a ideia de criar um conjunto de princípios, comportamentos morais que naquele momento não representa o sujeito, não está no nível de entendimento do sujeito a respeito daquilo, isso causa muita angústia, porque vai trazendo a sensação de fracasso, né? E aí eu fui percebendo que a Umbanda, por um lado, eu quando incorporava as entidades, eu percebia, eu sentia delas, e no aconselhamento que elas traziam para as pessoas, sempre uma postura, um discurso de não julgamento, de liberdade e de reforçar no consulente, ali nos sujeitos,
o entendimento do exercício da sua própria liberdade. E aí uma coisa não casava com a outra, né? Ou seja, toda aquela forçação de barra de ser de uma forma que pudesse entrar dentro de uma caixinha que garantisse ele chegar ao final da vida bonitinho, belezinha, e vai para o céu. E não era exatamente aquilo que as necessidades dele, os impulsos, os anseios de explorações da própria condição humana queria levar ele para uma vida de plenitude de ser o que é. E é aí que eu começo então a questionar isso com a espiritualidade e vejo reforçado assim, mas existe de fato um gap, um hiato, uma falha nesse processo. Como seria a Umbanda? Foi quando eu começo então a pensar como seria a Umbanda dizendo, explicando e sugerindo uma vida de liberdade, né? Em que você não tem que ficar muito preocupado com o mapa de alguém, com o roteiro de alguém, para que pudesse dizer para você que esse é o certo, e você pudesse viver uma vida conectada ao presente sem a neura, sem a ansiedade de será que se eu morrer eu vou para o céu, vou para o Anda, vou para o paraíso, será que eu estou cumprindo bem o roteiro? E aí você para de ser uma pessoa dedicada à falsidade de ser o que não é. Porque no final das contas, minha cara irmã, meu caro irmão, quando você desencarnar, vai ser ativado um gatilho interno que te conduz diretamente a uma realidade que reflete você verdadeiro. Então, não importa se você falseou ser um nobre sujeito da humanidade, mas que dentro de você não era isso a sua verdade, não era isso que você vivia, que você sentia, ou lá naquele momento quando não tinha ninguém vendo, não era isso que você vibrava, então sinto muito. Não há lugar nenhum que você possa fugir da própria consciência. Se há algo pelo qual você não tem como correr, é da própria consciência. E é a consciência que vibra alto, principalmente quando você desencarna. E ela te leva, ela te coloca, que eu chamo isso de instinto natural, numa realidade que representa você por inteiro. Então, se você olha para um avatar da humanidade inspirador, Jesus, Buda, Luther King, Gandhi, enfim, seja lá quem você se espere, que te inspira, e nesse olhar de inspiração, você precisa encontrar entre a inspiração e o que você tem de recurso interno um processo de exercício para aquilo lá, aqueles atributos da sua inspiração começar a se configurar, a se confirmar em você também como seu e não como algo que você falseia. E eu quero chegar num grande ponto. Então a gente está em pleno século XXI e há milênios, então, falando de evolução e ou salvação. Nós estamos evoluindo? Como você entende isso? A humanidade no último século evoluiu? Como você percebe isso? O ponto crítico é esse. Por que quando a gente questiona se a nossa humanidade está evoluindo, aí vem aqueles que falam assim, não, nossa, evoluímos muito, veja só,
hoje a tecnologia da comunicação, eu tô te ouvindo aqui do meu celular, dentro do meu carro, no meu fone de ouvido sem fio, ou coisa parecida com isso. Eu te assisto na minha televisão, como já pensou isso há 30 anos atrás? Não precisa ir tão longe. E, nossa, olha os exames de imagem que nós temos hoje, que você descobre de um tudo. E temos aí formas de extração de energia, hoje 100% limpa, e blá, blá, blá. E aí você está só me falando de evolução intelectual, científica, exploratória, que isso é um campo da vida, uma característica evolutiva da nossa espécie. De que forma, de fato, isso está representando pacificação da alma, qualidade e plenitude de vida? Me parece que há um hiato nesse aspecto. As pessoas estão cada vez mais adoentadas. Psicologicamente, a ansiedade e a depressão são as doenças do século. Nessa década é previsto que mais de 10% da população mundial serão paralisadas pela ansiedade. Quando a gente fala de 10% da população planetária, a gente está falando de muita gente. É muita gente. E isso me parece revelador, porque então a gente não está muito bem, não estamos vivendo da melhor forma. E aí veio a pandemia, olha que bonitinho, veio a pandemia, né? Uma pandemia viral, em 2020, já matou centenas de milhares de pessoas, ficamos aí basicamente 2 anos com uma vida completamente modificada, mas ali naqueles primeiros meses de pandemia, de fato, as pessoas em casa, as pessoas silenciadas, e aí começou essa discussão, nossa, agora a humanidade vai transcender, vai ficar mais empática, vai cuidar do planeta, vai ser mais fraterna, vai se amar. Se falou muito disso, veio vários gurus falando que é isso que o livro tal estava falando, é isso que o fulano de tal, um século atrás, falou. E aí, em pleno final da cauda da pandemia, a gente se depara com uma guerra. Uma guerra o planeta está em guerra em várias outras regiões, mas uma guerra que beira a explodir uma terceira guerra mundial. Uma guerra que afeta grande parte do planeta em vários aspectos. Não é um caso mais isolado. E aí a gente está diante a revelação do seguinte. Eu não acho que a gente evoluiu. Eu acho que a pandemia nos tornou mais egoístas, em grande aspecto. As pessoas estão mais voltadas a si mesmas. Ficamos mais doentes emocionalmente, psicologicamente. Então, essas previsões estão falhas. Essa expectativa a respeito do ser humano, elas estão equivocadas. O fato é que essa falsa ideia de que você faz isso ou aquilo e você evolui se confirma nos atos. A evolução é um tema que deve ser preocupação para o Umbanda? Será que se a gente se ocupar de fato em descobrir as nossas potencialidades, a garantir uma vida emocionalmente, psicologicamente mais saudável e em nos tornarmos indivíduos cada vez mais preocupados com a sua qualidade emocional, espiritual, e que isso, por consequência, reflete no nosso ecossistema direto, a sua família, as pessoas que convivem com você, o ambiente que você trabalha, e aí também por consequência de você se tornar cada vez uma pessoa
mais harmônica e comprometida com o seu meio, então a natureza à sua volta, por onde você passa, também respira melhor. Me parece que pensar assim nos coloca, sem querer, no lugar da evolução plena. Não é pensar, eu preciso ser assim porque quando eu morrer eu vou ter um prêmio. Não. Eu entendo que se eu cuidar da minha saúde espiritual, emocional, material, eu me torno uma pessoa mais feliz, plena, bem-aventurada, e isso é bom para mim, é bom para aqueles que eu amo, é bom para o meu planeta. Por consequência, deixa eu te dizer, naturalmente, quando você morrer, você vai para um lugar que vibra aquilo que você é. Então, é uma falácia você ter que seguir um protocolo de alguém. Agora, todos nós sabemos, por inspiração, intuição, consciência, o que é que eu faço que afeta negativamente os outros e o meu meio ambiente? O que é que eu faço que afeta positivamente os outros, a mim e o meu meio ambiente? Bom, então, procure ter uma dedicação de, ao existir, levantar, acordar todos os dias, se preocupar efetivamente com o impacto do que você é, do que você fala, do que você faz no seu meio mais direto e conectado a você. E certamente isso vai se desencadear cada vez mais num raio adiante em que você não faz nem ideia de onde alcança essa positividade. E se preocupar com isso todos os dias, com aqui e agora, é isso sim que eu percebo que vai garantir no futuro, que não deve ser a sua presunção, mas por natureza vai garantir uma boa morte, um bem-querer depois que você partir e que você vai se surpreender. Opa, nem pensei nisso e olha só que eu me dei bem, eu saí de um lugar, ponto 1 e veio aqui já para o ponto 2, já galguei um degrau e isso sim terá valido a pena. Se você conversa com um preto velho, você conversa com um caboclo, efetivamente eles não vão estimular em você ficar com neura do futuro, porque o futuro ele não existe, ele é só uma presunção. Bom, se é assim, o fato é que o presente é reflexo do passado. E o que eu faço agora determina, me alinha com o que vai ser o futuro, que não existe. Ele está começando a ser cocriado agora, é nesse exato momento. E se eu quero um futuro bom para mim, eu quero um futuro bom para os meus filhos, para as pessoas que eu amo, para o mundo, eu tenho que ser esse futuro bom em mim, aqui e agora. Cuide de você, cuide da sua alma, cuide das suas emoções. Como é que tá? Você está começando o dia hoje, vai vir um final de semana, quais são os seus planos para você estar bem e que estando bem, outras pessoas vão ter o privilégio, o prazer de saborear isso junto com você. Pense nisso para que você tenha realmente um dia, um final de semana, dias adiante, cada vez mais construtivo, e que é isso, sem se preocupar que de repente vem a evolução concreta. É você olhar para o passado, olhar para você no passado e perceber claramente, caramba, hoje, diante esse fenômeno que eu estou vivendo, esse perrengue que está se instalando aqui na minha frente, se fosse 5 anos atrás, eu agiria de uma forma completamente pior. Quando você tem essa clareza, então você percebe, houve um progresso aqui. Caramba, houve uma evolução aqui. A evolução não tem régua. Você não consegue mensurar ela usando uma régua. Não tem um medidor da evolução. Isso é fanfic. São histórias mentirosas que contaram para você. É você que sente, é você que vibra, é você que percebe. Então, pense nisso, haja assim e depois você manda uma notícia para nós para saber como é que foi para você.
E aí, vamos agora, então, conversar com o Nego Velho. O que estão mandando aqui pro Nego Velho, Luiz? Yaô, meu pai, meu preto velho de batalha, faça de mim um batalhador. Salvezinhos enfiarados, salvezinho, Nego Velho. Salve, salve, Nego Velho, seja bem-vindo. Olha, temos aqui umas perguntas bem interessantes para o senhor e queremos ver o que o senhor tem para nos trazer aqui. Vamos lá, Mijinfi. Temos aqui que nossas perguntas, Nego Velho, vêm essencialmente do nosso Instagram, na caixinha de pergunta da Prosa com o Nego Velho. Então, você que está nos ouvindo e quer enviar pergunta pro Nego Velho, fica ligado ali no nosso Instagram. Toda segunda-feira aparece lá a caixinha da Prosa com o Nego Velho. Pai, tem aqui uma pergunta assim, ó. Pai, por que evoluir espiritualmente é tão dolorido? Salvezinho enfia. É o que nego chama de a dor do crescimento, viu, gente? Mas não sei quando fala de como é evolução do espírito, tá falando de crescer. Crescer a consciência, a sabedoria que traz juntos da alma. Essa dor é do desapego. Ninguém se encaminha para a luz, para a evolução, sem deixar os pacotes ruins, sem deixar as bagagens que não prestam. E isso é o desapego. Ter que desapegar das ideias, ter que desapegar do sentimento, das crenças. Então a gente tem que crescer, desapegando. Isso dói. Dói porque libertar é sutilizar também, viu, gente? Mas passa. Olha essa pergunta. Por que quem tem mediunidade sofre com problemas psicológicos? Mas em que pergunta é essa, mijinho? Já tá dizendo que fica, né, com problema. Não é, não, gente, não é isso. Quem tem mediunidade já tem problema. As pessoas têm seus problemas da mente, independentes da mediunidade. Então, muito cuidado com essas mentiras de que se vais ser médium, vais ter problema. Muito cuidado, que isso não é verdade, viu, Zinfio? Olha essa pergunta, Nego Velho. O que você acha do desligamento de um médium ser feito por WhatsApp pelo dirigente espiritual? Mas em cada coisa que tá acontecendo nessas modernidades, né, Mizinfi? Desligar por zap, me parece uma falta de maturidade, de honestidade. Porque se tem um filho que tá dando um trabalho e precisa se desligar da casa, é preciso que tenha essa honestidade de falar zóio no zóio, né, mizinho? Não faz isso não, viu, paizinhos, mãezinha? Não desliga ninguém por zap. Sabe, enferado, sabe, nego velho, nego volta na outra gira, viu, filho? Muito obrigado, Nego Velho. Obrigado, sua bênção, axé, saravá, e até a próxima gira aqui no nosso podcast Umbanda EAD. Eu vi a estrela brilhar. 97 linhas de Umbanda. Muito bem, chegamos ao final de mais um podcast Umbanda EAD e é muito importante para nós saber se você está gostando desse formato que a gente está fazendo no nosso podcast. Você que está nos acompanhando aqui pelo Spotify, você pode votar na enquete que o Luiz colocou aí e aí a gente vai saber se você está curtindo. E, olha só, é muito importante que você compartilhe, pega o link, manda para geral, manda lá no WhatsApp, manda no grupo do Telegram, manda no seu story, no Instagram, divulga para que esses papos e essas ideias e esses conhecimentos
atinja o maior número de pessoas, porque é assim que a gente consegue melhorar a nossa realidade, a nossa religião e criar cada vez mais um ambiente coeso de boas ideias e de boas discussões. Valeu, muito grato pela sua audiência, sempre um prazer, um privilégio contar com você. Um grande abraço especial aos confrades da Umbandalogia, que sem vocês esse projeto aqui também não existiria. E a gente se vê na próxima edição. Axé! Você acabou de ouvir mais uma edição do podcast Umbanda EAD. Esse programa gratuito é um oferecimento da nossa comunidade de alunos. Acompanhe nossas redes sociais e acesse mais conteúdos como este, umbandaead.com.br.